Oi, Karina. Oi, tudo bem, Verônica? Como vai? Tudo bem? Você tá me vendo? Tá me escutando? Tá tudo certo? Sim. E você? Aham, tá tudo certo aqui também. O meu tá dando um eco da minha voz. Pra você tá com eco? Não, Tá, então tudo bem. as pessoas estão entrando e aí, nesse momento inicial, eu acho que seria legal falar da AGEPS, né? A AGEPS, para quem não conhece, é uma associação formada exclusivamente por estudantes de psicologia da cidade de Juiz de Fora. E é com grande satisfação que a gente te recebe, Karina. Você que já esteve aqui presente, né? A gente gostou muito do papo e resolveu te convidá-lo novamente. O objetivo da associação, eu sou uma integrante, né? Eu me chamo Verônica. E o objetivo da associação não é outro a não ser fomentar o conhecimento, né? Estabelecer espaços de troca de saberes e consolidação deles. Então, fica à vontade, Karina. Para quem não conhece a Karina ela é psicóloga formada pela UFJF, doutora em saúde coletiva pela UFRJ, professora adjunta da Escola de Medicina Souza Marques e psicóloga clínica. Fica em casa, Karina. Bem, boa tarde a todos, né? O pessoal tá chegando aí. Boa tarde para você também. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite. Devo dizer que eu fico muito feliz, né? Retomar aí, nem que seja virtualmente, contato com a cidade que me proporcionou tantas alegrias, né, e me fez amar a psicologia, enfim. Se não fosse a minha vivência em Juiz de Fora, eu não teria tido essa oportunidade. Agradeço também a minha colega, a professora Arieta Martins, que foi, né, num momento aí confuso da minha vida, ela veio, Karina, vamos fazer uma live. Eu, peraí, Arieta, não sei nem o que é live. Foi aí que a gente começou a trocar e ela me encorajou e muito. E a gente vivenciou, foi super legal. Vocês estavam presentes, né? E foi uma experiência muito boa. Aí eu vou me apresentar um pouco e queria agradecer o pessoal que está aí, né? Que vai tirar esse tempinho de um sábado para ouvir, participar, né, gente? É igual eu falei com ela, é legal a gente estabelecer, né, um papo, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação para ficar à vontade, que aí fica muito mais fácil para a gente dar continuidade à nossa conversa. É, eu, como a Verônica já falou, eu me formei em psicologia em 2004. Depois disso eu vim para o Rio, né? Na graduação, eu me aproximei do Núcleo de Saúde do Trabalhador, em Juiz de Fora. E aí, a partir disso, fui com uma orientação da minha orientadora na época do TCC, a Cristiane, que hoje está aqui no Rio também. Fui entendendo que existia muita coisa além, né, do que a gente via na faculdade, clínica, RH e a própria psicologia da saúde, com hospitalar, né, e outras variações. E aí fui me envolvendo um pouco com esse campo da saúde coletiva. Fiz mestrado em saúde coletiva pela UFRJ e doutorado também. Eu dei um espaço aí entre um e outro, me envolvi muito com um projeto de pesquisa, trabalhei muito, né, em função das pesquisas que apareciam, né, nesse mundo de objetos que a gente tem aí dentro da saúde coletiva. Que é uma área, né, nova, que é uma área que abarca vários conhecimentos. Por exemplo, na minha turma de mestrado, a gente tinha um colega químico, uma colega fonoaudióloga, colegas de outras formações, então ela é multiprofissional, né, e é multidisciplinar. Você tem como, dentro da saúde coletiva, percorrer vários caminhos, como a área das ciências humanas e saúde, de políticas de saúde, a própria epidemiologia, que a gente está ouvindo falar muito hoje, né, com a pandemia, e a questão da saúde ambiental, que foi, na verdade,
a área que eu mais me dediquei dentro da saúde coletiva. Eu acredito que a gente tem feito mais, né, esses contatos virtuais por conta da pandemia, né? No final a gente fala um pouquinho em relação a como o SUS tem se estruturado, e que impactos a gente tem observado aí, né, nos dias atuais. E voltando um pouquinho só para fechar aí minha trajetória, passei pela Fiocruz enquanto pesquisadora, junto com colegas, né? O Marcelo Moreno é um colega que sempre puxou e eu sempre gostei de trabalhar junto com eles. Pela FRJ também fiz parte de vários trabalhos de pesquisa. E hoje eu me dedico muito para a minha formação clínica e também para, né, na docência. Né? Hoje eu atuo numa disciplina que se chama Medicina Social, por exemplo, o Instituto de Saúde Coletiva, né, da UERJ, o nome é Instituto de Medicina Social, né? Na UFRJ a gente tem o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, e a Fiocruz é a Fiocruz, né? Ela é toda saúde pública / saúde coletiva. Eu falo isso mais assim, que é só para a gente ter uma noção aí desse mundo, né, de formação, que o psicólogo também tem fácil acesso e é sempre muito bem desejado no que diz respeito a, né, o que ele tem a contribuir para a área da saúde coletiva, tá? E junto com o curso, né, de medicina, a gente desenvolve alguns trabalhos, e sempre voltado para a questão das humanidades. A gente vai fazer um levantamento das impressões, né, dos acadêmicos de medicina em relação à Covid-19. A gente já está aí correndo com esse projeto. Também, antes de tudo acontecer, existe um desejo de trabalhar com os idosos, que é considerado uma população vulnerável. Eu tenho muitos alunos, Verônica, muitos alunos artistas. Então, eu tenho um afeto diferenciado, né? Eu sei que é um grupo muito competente e que precisa, né, dar continuidade também a essa via artística. E aí a gente está pensando em fazer um trabalho junto com os idosos pela via da música e medicina. A saúde coletiva hoje, né, ela discute um pouco essas interfaces para além do conceito de saúde enquanto ausência de doença. Então, ela busca trabalhar as questões relacionadas à sociedade, o impacto da sociedade na saúde das pessoas, tá? E questiona o modelo hospitalocêntrico, discute muito a questão da educação em saúde, da promoção e prevenção em saúde enquanto ferramentas, né, de evitar adoecimento. E o professor Naomar de Almeida Filho, da Federal de Bahia, diz que a saúde coletiva ela tem, na verdade, 3 pilares importantes, né, que é o estilo de vida, a forma como a gente vive, né, a determinação social e os indicadores de saúde e as práticas de saúde. O que a gente tem aí no contexto brasileiro, público e privado, em relação a práticas de saúde. E daqui a pouco eu falo um pouquinho dos determinantes. Como eu falei, né, as possibilidades de estudo, elas são inúmeras, né? Por exemplo, na Fiocruz tem uma unidade deles que chama ICICT, que ele é o Instituto de Comunicação em Saúde. Eles têm um trabalho belíssimo em relação à comunicação, né, à produção de material, porque saúde a gente se faz também pelo viés da educação, né? O aprendizado, a mudança de comportamento, ela vem pelo viés educacional e também pelo viés psíquico, que a gente sabe que é um processo de apropriação, né, e de pertencimento daquele lugar e de adoção de novos comportamentos que mudam um pouco a rotina e tem um impacto direto na saúde. Eu queria falar um pouquinho, né, o tema da live é saúde, sociedade, né, em tempos de pandemia, e eu queria fazer um resgate histórico breve aí dessa saúde, né? O que é isso? A gente fala tanto em saúde, hoje um pouco mais.
Hoje a gente tem um setor saúde instituído, né, politicamente, fruto de um direito garantido e constitucional. Mas antigamente, né, no início do século XX, nós não tínhamos essa configuração, né? Na verdade, o que nós tínhamos eram hospitais filantrópicos que assistiam, né, as pessoas que não tinham condições de pagar, e serviços privados, né? E as medidas que nós tínhamos de saúde pública, porque tinha, né, uma divisão clara entre as medidas de saúde pública e as medidas relacionadas à assistência. Eram basicamente as práticas envolvendo a imunização e a limpeza dos grandes centros. Oswaldo Cruz é uma figura que todo mundo conhece, né? Ele foi aí um ícone na discussão. Ele era médico e ele representou aí uma mudança na percepção do brasileiro em relação à transmissibilidade e à prevenção, o conceito de prevenção, introduzindo a vacina na época, né? Varíola e febre amarela. Eu não sei se vocês sabem, na época a gente não existia a seringa, né? A vacina não era dada com seringa. Se vocês forem ao Museu da Vida, se tiverem a oportunidade algum dia, lá na Fiocruz tem um museu que funciona. Um dos pontos, né? A gente sempre leva os meninos lá. Um dos locais é o castelo, é onde foi o laboratório do Oswaldo Cruz e onde hoje funciona a presidência da Fiocruz. E lá vocês vão poder ver a lanceta, que era como se fosse um bisturi, onde você raspava a pele da pessoa e a vacina não era líquida, era uma pomada. E aí você esfregava aquilo, né, naquela pele esgaçada. Enfim, então tinham vários fatores aí relacionados, né, que estavam que influenciaram, né, nesse processo de revolta da vacina que todo mundo conhece. Nessa época, né, o Rio de Janeiro, em processo de urbanização, a gente tinha aí, né, condições muito precárias de vida, saneamento zero, né, e falando na questão do isolamento, né, hoje nós estamos em isolamento social, alguns estados com medidas mais rigorosas que outras, em função do cenário, né, da situação que a gente está vivendo. Mas nós já vivenciamos isso, né? Em 1917, 18, com a gripe espanhola, que hoje a gente sabe que o nome dela é a influenza, é H1N1, né? Então já se vivenciou isso e já se vivenciou uma crise econômica em função disso, né? Então nós não temos, hoje não há precedentes, né? Nós vivemos num mundo completamente interconectado. Naquela época a transmissibilidade era menor, né? E hoje a gente tem aí esses números de casos aí aumentando consideravelmente, junto com os óbitos, a cada dia, tá? Então, nós já vivenciamos um momento assim de restrição, né, no início do século XX. Depois, né, desse momento, já na década de 40, a estrutura de saúde ela começou a ter uma outra conotação. No processo de urbanização, né, nós começamos a observar o surgimento da classe operária, da classe trabalhadora. Né? Uma vez que eu tenho um novo posto de trabalho, uma nova ocupação, eu começo a observar o surgimento de novas doenças, né? E novos riscos à saúde desses trabalhadores. Então, começou-se a observar também os movimentos sociais, os sindicatos, na tentativa de reivindicar minimamente uma condição legal que assegurasse algum tipo de, ou que fornecesse algum tipo de benefício e assistência para esses trabalhadores. Então, a assistência, né, médica, ela começa a surgir em função dessas reivindicações, estruturada, com base em leis. Nós temos a lei de Eloy Chaves, de 1923, que institui a CAP,
a CAP era a Caixa de Aposentadoria e Pensão, e aí isso vai progredindo, né? Você vai aumentando o acesso dos trabalhadores a essas organizações financiadas pelo governo, empresa e trabalhador, até chegar no INPS, que talvez seja mais, soa mais familiar aí para o grupo, né, que está aqui com a gente na live. E aí isso era o que? Era aposentadoria, assistência e previdência, né? Assistência previdenciária, que está junto com a aposentadoria, pensão e a assistência médica. Quem podia contribuir tinha acesso. Né? E aí a gente viu um avanço dessa estrutura, né? Então, você tinha uma frente que era voltada para a estruturação, né, do INPS, com a medicina previdenciária, com o enriquecimento de instituições privadas, que aí o que acontecia? O governo investia em instituições privadas e contratava os serviços dessas instituições. Então era uma coisa meio estranha, né? Soa estranho. E, né, assim, em paralelo, tínhamos as ações ainda de saúde pública voltadas para a questão da imunização, né, da organização dos grandes centros. Tínhamos alguns médicos que discutiam já a questão da saúde coletiva entrando para o interior do Brasil, né, o Noel Nútios trabalhando a questão dos índios, enfim, então existiam de forma bem incipiente e alguns centros populares de saúde, alguns municípios tinham esses locais de cuidado, tá? Mas era muito incipiente. Niterói, que é perto da gente, né, que também é perto de Juiz de Fora está muito perto do Rio, tem um histórico aí da medicina de família, do cuidado de família, importantíssimo e fundamental, né? Tanto no campo da discussão científica, política, quanto também na execução da política no território, tá? Então, aí nós começamos a observar esse processo de urbanização. E o que esse processo de urbanização traz, né? Outras formas de adoecer, tá? Tínhamos aí já, né, as doenças infecto-contagiosas, essas que Oswaldo Cruz, né, lidou, enfim, e outras também que começam a surgir que não são doenças transmissíveis, né? Pela água contaminada, pelo mosquito que pica, né? Enfim, e leva aquele vírus, aquela bactéria. Não. Começaram a surgir doenças crônicas multifatoriais, né? Ligadas a vários fatores, por exemplo, questões genéticas, questões hereditárias, e que tem uma carga importante em relação aos fatores relacionados, por exemplo, ao estilo de vida, né? O estresse, a alimentação, a relação, né, com a atividade física, né, o consumo de álcool, consumo de drogas, né? Então, isso tudo relacionado a comportamento começa a ter um olhar diferenciado em função da mudança, né, dos grandes centros, do processo de urbanização e dessas novas doenças que começam a surgir. Então, a OMS, eu acho que também está todo mundo ouvindo falar muito, né, da Organização Mundial da Saúde, que na verdade, ela vem em 1948, né, num pós-guerra, a gente estava vendo o mundo saindo da Segunda Guerra, e ela vem junto com a ONU para tentar minimamente garantir, né, direitos básicos do cidadão. Né? Então, assim, a gente está falando de direitos humanos mesmo, né? A OMS ela vem como um braço aí para tentar marcar em nível de mundo e reforçar, né, as necessidades das populações para tentar minimamente se restabelecer, porque a gente estava saindo de uma guerra. Então, ela é também, né, um ente, um ator importante social desse contexto, né, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também é de 48, tá?
E aí, o que que a OMS começa a observar e tentar trazer, né? Essa discussão do adoecimento, doenças cardiovasculares, né? As pessoas morrendo de doenças cardiovasculares, a hipertensão, né? Nesse contexto, a diabetes. Então, várias doenças que não eram transmitidas de pessoa para pessoa ou através de um vírus ou de uma bactéria. E começam a tentar entender que contexto era esse, começam a tentar pesquisar, aí a gente fala um pouquinho de ciência, né? Que ciência é essa que muita gente tem questionado. Então, essa ciência de hoje, ela é o que é graças também ao que se buscou aí desde então, por exemplo, em relação à história das doenças, né? E os processos evolutivos das doenças. E aí começam a observar que muita coisa estava relacionada ao estilo de vida, sim, né? Essa forma da gente lidar com os nossos hábitos, a alimentação que a gente consome, a nossa relação com a atividade física, com o corpo, mas também com os determinantes sociais da saúde. Né? Essa é uma terminologia muito comum, né, para quem está envolvido com a discussão do SUS, que fala de SUS, que fala de saúde, e tem vindo também na mídia, eu tenho observado isso, eu tenho feito aí, né, eu tenho acompanhado e tenho acompanhado algumas lives, né, de pessoas que né, discutem um pouco do que eu estudo, enfim. E tá vindo pra caramba, né? Determinantes sociais da saúde. O que são isso? Nada mais, nada menos do que as condições de vida que a gente está aí sujeito. Né? Por que eu falo sujeito? Porque tem coisas que não dependem de mim, né? Estritamente de mim. Tem coisas que são favorecidas e ofertadas pelo poder público. Né? A água potável para consumo, eu tenho toda uma rede que vai, na verdade, tratar essa água, potabilizar essa água e fiscalizar e vigiar essa água, né? Então, assim, eu só tenho acesso a essa água se eu tiver essa organização mínima. E direito à água para consumo, por exemplo, é um direito constitucional também, e que está também descrito nas leis do SUS, né? Então, assim, quando eu começo a olhar para além da ausência da doença, eu começo a ver a educação, começo a ver o acesso à saúde, né? O acesso à saúde de qualidade. Eu começo a observar o acesso à água, a você ter ou não um emprego que te dá um retorno, uma renda que você vai conseguir, por exemplo, comprar uma alimentação para tua família, para manter tua família. E isso tudo está relacionado com saúde mental. A gente não tem como desconectar. Agora vamos falar disso, daquilo. Por isso que também quando que eu falo lá no início sobre a saúde coletiva ser multiprofissional, por isso que, por exemplo, eu tenho engenheiros fazendo formação dentro da saúde coletiva, né, para discutir saneamento. Eu tenho pessoas da área de exatas que discutem saneamento junto com a área da saúde, né? Esses movimentos intersetoriais, essas trocas intersetoriais, vocês podem ver qualquer live da Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, até do CFP, que eu tenho acompanhado muito, não tem só psicólogo, né? Na Abrasco não tem só médico, muito pelo contrário, tem médico, tem um psicólogo, tem um gestor da área de administração pública, né? Então, assim, a gente não tem como fazer esse tipo de discussão sozinho. Né? A psicologia não faz sozinha, não tem condição. Né? A medicina, nem pensar, é você agregar esses saberes para tentar minimamente discutir soluções nesse contexto, né? E aí, seguindo, né, eu falo pra caramba, me ajuda, me Não, tá freia. ótimo. E aí eu já relaxei, eu tava com taquicardia, né? Como agora eu já relaxei, eu tava suando, e aqui tá um frio, eu tava suando, falei, gente, isso não é meu, tá acontecendo. Agora eu já tô mais tranquila. Aí Mas, começa a ô, falar. Karina, o quanto Uhum. que é importante a gente destacar, de fato, né, que todas essas questões da pandemia vêm reforçar que as conquistas na saúde, ela é uma via popular, né? Sem dúvida,
Sem dúvida. Isso aí você traz exatamente no momento quando eu ia comentar sobre esse avanço e sobre o quanto o SUS ele é da população. Ele é fruto de um movimento que a gente chama de movimento sanitário, que também tem um outro nome, né, que é a reforma sanitária. Ela é estudada e ela é percebida e ela é reativada a cada dia pelos estudiosos, né, porque quem tem voz nesse campo de discussão científica, acadêmica, e de prática também de saúde. E ele vem, na verdade, de um período pós-ditatorial, né? Ele é uma conquista a Constituição ela é de 88, todo mundo conhece a Constituição Cidadã, né? É ali que a gente legitima o direito à saúde e ponto. Foi Sérgio Arouca que disse essa frase nas conferências. Quando você fala da conquista popular, a oitava conferência, vocês podem encontrar vários vídeos sobre isso, foi um espaço, a primeira vez que a população participa ativamente na construção de um projeto. O SUS, ele é um projeto, e é um projeto do Brasil, ele não é uma política de governo. Né? A gente tem essa confusão. Ele é uma política de Estado, que é totalmente diferente. Né? Ele vem de um processo de construção, de revalidação de um espaço de troca, de posicionamento, que a sociedade civil conquista. Né? Então, você tem a Constituição como um marco, teve a Conferência de 86 como um marco e as leis orgânicas de 90. É uma curiosidade que eu sempre falo isso na aula e todo mundo fica me olhando assim. O SUS ele vem no governo Collor, né? A lei 8080 ela é do governo Collor. Ele tenta vetar vários artigos que garantia o controle social, mas aí lá dentro, né, os movimentos, o Arouca estava nessa época, conseguem resgatar isso com a lei 8.142. Né? Então, assim, diga. E aí a gente observa nesse período de pandemia, quando o Estado, né, assim, o governo, ele não exerce o papel dele de gestor, o quanto que a sociedade não fica em pleno caos, né? Uhum. A gente não obedece, né? Muitos não obedecem, e aí o controle da pandemia fica muito... intensifica esse combate, né? Sim, a gente está vivendo, né, um momento muito complicado, né, de uma polaridade, uma polarização política, que não vem de agora, já tem uns anos, né, que isso está se configurando. Aí tem vários motivos. Eu estava assistindo outro dia uma aula de um cientista político falando um pouco disso, né, sobre o que motiva toda esse movimento, né? O movimento anti-vacina, o movimento A Terra, eu não consigo nem falar sem rir, ela é plana, né? Então, assim, são questões que a gente fica se perguntando, e aí parece que é uma onda mesmo, né? De posicionamento sem fundamento científico. Né? E aí, assim, e muita gente achando, nem sabia que existia um SUS que tem essa capilaridade imensa. Né? O SUS não é só assistência, o SUS ele também garante a vigilância sanitária. Quando a gente vai no mercado, que hoje é bem menos, né? Pelo menos aqui no Rio, muita gente está fazendo compra né, via aplicativo, telefone, enfim, WhatsApp. Aquele mercado, né, aquela empresa, ela é fiscalizada pela vigilância sanitária. E vigilância sanitária é SUS. E aí eu te pergunto, quem não é usuário do SUS? Né? Todos somos. Pode ser que a gente não faça uso da assistência, da unidade básica de saúde, do hospital especializado em cardiologia, do hospital geral, mas todos nós compramos coisas de mercado, todos nós nos vacinamos geralmente, né? Na unidade básica, no posto de saúde, todos nós consumimos água em casa para tomar banho, seja lá o que for,
né? Então, assim, e aí existe, né, uma lógica de desqualificação do que é público, né? De achar que nunca funciona. Nós temos programas de excelência, o programa HIV/AIDS, o próprio programa de imunização, né, de excelência em nível de mundo. A Fiocruz, ela tem uma entrada com a OMS, por exemplo, tem a unidade Fiocruz Moçambique, né? Então, assim, hoje a gente está vivendo realmente um modelo de gestão que está transformando a desigualdade, né? O que estava acontecendo? A gente via esse processo, né? De a desigualdade social, ela era rentável, né? E assim, e associado muito à questão do que não presta, né? Não vale nada, as pessoas estão ali porque querem, as pessoas não têm casa, as pessoas estão na favela porque querem, e a gente sabe que não é bem assim, né? Isso é um modelo, né? Uma organização, é um projeto de país, um projeto de cidade. Para exatamente continuar concentrando o poder nas mãos de quem tem poder. Informação é poder, né, Verônica? Em Exatamente. poder. Então, assim, você tem informação, né? Você tem condições aí de procurar espaços de diálogo, de fala e recursos para mudar a sua própria vida, né? A gente usa esse termo empoderamento nesse sentido. E aí, hoje, né, a gente vê esse ciclo da pobreza se instalando, e as desigualdades aumentando. Hoje se eu saio no Rio de Janeiro, o que eu vejo nas calçadas são pessoas em situação de rua, ali deitadas, né, pedindo algum tipo de auxílio, né, e aí escancara. Né, escancara o aumento de casos também nas comunidades, os óbitos, né, isso tudo aí está escancarado com a pandemia. E o que o governo precisou fazer? Lançar a mão de recurso financeiro para poder minimamente ajudar parcela, né, parte dessa população, que é o auxílio emergencial, né? É tentar minimamente trabalhar junto com o ministério, que eu nem sei mais o nome lá da assistência social, eu não sei o nome, mas no estado e no município, as secretarias atuando junto com a saúde. Você não tem como dar conta de uma situação dessa sozinho. A saúde não atua sozinho, né? Você precisa envolver os diferentes setores do poder público, É muito tá? importante pensar em rede, né? Não tem como uma Exatamente. informação para uma pessoa que tem maior acesso a um ensino ser o mesmo de quem não tem, né? Então, acho Exatamente. que a luta pela saúde é lutar pela informação, né? E eu acho que tem uma questão que vigora muito na nossa sociedade, é uma desvalorização do que é público, né? Uhum, uhum. Isso Eu é acho que é um pensamento muito ainda enraizado, né? E é valorizado, né, pelo governo atual, né? Essa tentativa, né? Privatiza tudo, né? Então, assim, que projeto é esse? Existem estudos científicos que garantem que isso vai ser o melhor para a população? Uma população já tão desprovida, né? Com tantos direitos violados? Segurança pública é um direito constitucional, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente vê isso, né? Então, assim, eu estou falando de uma cidade onde isso tudo é muito agravante, né? E ainda assim você tem uma estrutura pública que funciona. A gente tem unidade de saúde da família em grande parte do território, né? Você tem escolas públicas no território, são muitas, né? Só que aí você tem aí os mecanismos que quem não tem interesse de que isso funciona, que atuam aí na tentativa de minar mesmo, né, de comprometer o processo, né, de formação, o processo de cuidado em saúde, isso tudo está muito interligado. É, eu queria só dar um exemplo, né, em relação a esse estado, né, que mantém esse projeto, né, um projeto complicado aí
de não valorização do público, de tentar aí desqualificar e desconstruir o que a gente ainda tem funcionando. A própria a lei das cotas, na época que surge, né, ela surge para favorecer, né, algumas pessoas, populações consideradas vulneráveis, mas ainda assim você tem um acesso às universidades públicas totalmente é, otimizado, né, alcançado pelos mais favorecidos. Né? Então, assim, são organizações. Se você olhar, né, para esses vários fatores aí que influenciam na saúde, um contexto ampliado, a gente vai ficar aqui 3 dias falando só disso, né? Então, assim, o quanto essa proposta, né, essa organização do governo, ela vai, né, na contramão do que a gente tem sempre buscado enquanto garantia de direitos, né? E aí eu queria falar um pouquinho, na verdade, é, desse contexto, né, de violação e de descrédito e em relação a 2 pontos, né, que um pouco está relacionado às populações vulneráveis, uma específica, e falar um pouquinho da ciência, né, que hoje a gente tem visto aí alguns movimentos, né, em prol de uma ciência que está sendo questionada, né, o que é a ciência? Você, por exemplo, tem um artigo que é o 218 da Constituição Federal, que diz que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa e capacitação. Né? Então, assim, se você tem isso enquanto algo firmado pela Constituição, né, como que você faz um movimento aí de retrocesso em relação ao financiamento, em relação à valorização, né, de uma ciência que no Brasil já é tão pouco valorizada, né, no que diz respeito aos investimentos. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo, a OMS ela está aí na frente dessas discussões, né, e dessas interlocuções, porque a gente tem, na verdade, um mundo onde você tem países que têm, sim, mais dinheiro que outros, claro, né? Então, eu estou vendo um comentário, eu tenho que comentar, senão eu fico nervosa. Realmente, né? Não é só entrar, é se manter na universidade. Perfeito, eu não sei o nome de quem está falando, mas é perfeita contribuição. E aí, você tem aí um mundo onde você tem questões, né? Países que têm mais condições que outros, né? E aí a OMS ela tenta minimamente fazer essa costura, né? E buscar alternativas para lidar com as questões de saúde, de pandemias, né? De situações aí que a gente vê que está aí na nossa cara o tempo inteiro. E teve uma reunião há pouco, em abril, onde se propôs uma cooperação técnica internacional, né? Os países entrando discutindo sobre o que a gente está vivendo e propondo alternativas, né? Investindo dinheiro em um fundo único. Né? Um investimento de vários países num fundo único para investir em quê? Em ciência, em produção de vacina. Né? A vacina ela não é produzida no quintal de uma casa, né? Assim, ela requer, na verdade, isso é um processo que requer pessoas capacitadas, competentes, que estudam, né? E que conseguem dialogar com outros grupos, que têm acesso a laboratórios. Isso tudo é muito oneroso. Né? Estou falando especificamente de saúde, que dirá na área de humanas, então, o que a gente tem de números do CNPq e CAPES é impressionante, né? Que aí daqui a pouco eu falo um pouquinho. E aí, em relação a essa cooperação técnica, o que acontece? O Brasil fica de fora. O Brasil não se posicionou. E o Brasil ele tem um histórico de envolvimento, de questionamento, de discussão internacional em relação a direitos humanos, é um histórico invejável.
ele tem se posicionado sempre em prol, né, do direito das pessoas com menos condições de dialogar, de ter acesso a recursos, né? Então, quando eu falo recurso, não é só financeiro, né? A informação também é uma forma de recurso. Então, nesse momento, o Brasil se abstém, né? Então, assim, isso é mais um pé fora aí da trajetória que a gente vem sempre trilhando aí há alguns anos em relação às questões diplomáticas, as trocas que se faz em relação à OMS, né, a OPAS também, que é a Pan-Americana de Saúde. Então, assim, na verdade, você tem aí um fundo que vai investir em produção científica, em vacina, que o Brasil não está participando. E só que assim, é interessante que isso não quer dizer que o Brasil não vai ter acesso, né? Na verdade, esse fundo é um fundo mundial, porém, o Brasil sai aí desse lugar que ele sempre ocupou com muita propriedade, né? É sempre essa discussão relacionada à solidariedade também em nível internacional sempre veio à tona. No entanto, a Fiocruz, a Fiocruz é Ministério da Saúde, né? Não sei, acho que todo mundo deve saber. Ela é Ministério da Saúde, ela é SUS, só que ela se mantém ali resistente e tem várias ações junto com o Ministério da Saúde, desculpa, com a Organização Mundial da Saúde. Ela tem unidades fora do Brasil, então ela tenta manter minimamente essa lógica. E uma outra coisa que tem acontecido, não sei também, no YouTube, isso está tendo muita visibilidade, é a marcha virtual pela ciência no Brasil. Então, assim, em função dos ataques que a Fiocruz tem recebido, né, e que muitos pesquisadores da área da saúde têm recebido, existe um movimento virtual, né, para tentar assim as pessoas se posicionando e reforçando né, a importância da ciência enquanto uma ferramenta de combate da pandemia. A gente está falando disso, né? Que você pensar, por exemplo, numa estrutura que você falou de rede de assistência. Né? Assistência na saúde, você precisa de ter pessoas pensando a logística, você pensar em recursos humanos. Então, isso tudo também está muito relacionado à produção de políticas públicas, à atualização de políticas públicas. E esses espaços de atualização e de propostas de políticas públicas também são espaços que são frequentados por, além de gestores e profissionais de saúde, cientistas. Né? A academia ela tem uma relação muito importante, apesar da gente ver aí muitas situações que o retorno para a população não é tão imediato, né? A gente sabe isso é histórico, eu acho que até uma questão que a gente sempre levanta, ela está imbricada, não existe, né? Não dá para ver isso desconectado. Outro dia, o prefeito de Niterói aqui do lado, se posicionou reforçando a parceria que ele tem com a UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Né? Então, assim, é legal você vir a público falar sobre isso. Né? Coisa que a gente não fazia antes. Então, a gente está observando os pontos de resistência, se é assim que eu posso dizer, né? Os municípios que estão mantendo isolamento a ferro-fogo. Niterói, por exemplo, teve o lockdown por 2 semanas, né? Eles instituíram e eles estão aí segurando a onda. Né? Vem o presidente e diz uma coisa, aí os governadores ficam enlouquecidos e se posicionam, né, tentando aí manter a população junto do que é realmente, o que é importante, né, a se adotar em relação a comportamento, a prevenção. E aí a gente está vivendo, além de uma crise sanitária, uma crise política, que cada dia, né, é uma novidade aí, às vezes dá vontade de rir, porque você não acredita que está acontecendo, e às vezes dá vontade de chorar, né, porque quem sofre realmente são as pessoas menos favorecidas, que não tem como ficar em casa, né, que não tem como se cuidar nesse sentido, né, que não tem um sabonete. Aqui nós temos muitas organizações não governamentais, muitos projetos sociais, né? Muitos projetos sociais. E
E isso, a mídia, né, trabalhou muito em cima disso, mostrando muitas famílias sendo assistidas no início, enfim. E aí a solidariedade também ela é uma via, né? Nós também somos responsáveis por isso que a gente está vivendo. No sentido mesmo Fica... Diga, pode Não, falar. pode acabar, desculpa. Não, Não, eu acho que fica muito nítido um jogo de poder, né? A gente está vivendo isso, né? E vidas sim, estão aí em jogo sim, e defender a ciência, defender um pensamento, né? Defender uma liberdade, uma uhum, autonomia, né? Para a gente não ficar à mercê daquilo que é do exterior, né? Então, acho que muito tem que ser feito e buscar exatamente. formas de acessar os públicos diversos, né? Que dependem da saúde, né? Que todos nós dependemos, né? Mas Sim, assim, sim. a gente está focando muito em contextos sociais carentes, né? Sim, sim, é porque. Pode falar. Não, pode ir, é só porque a gente já está Já? caminhando para o fim. Já passou rápido, né? Gente, eu já nem tô com taquicardia, eu podia ficar mais umas 3 horas, mas tá bom, olha só. Não, então, deixa. Aí eu tava falando dessa questão da. Acho que alguém perguntou alguma coisa, Verônica, não sei. Deixa eu E ver. agora eu tô vendo várias interrogações. Mas eu perdi, eu tava aqui tentando. Aí eu fico querendo olhar. Então, assim, em relação à marcha virtual, né, que eu te falei pela ciência no Brasil, eu acho importante quem puder seguir, né, quem puder entrar aí e se apropriar disso. Os grupos virtuais estão evoluindo, né, nesse sentido, nessa discussão. Porque, assim, a sociedade civil precisa se posicionar. Eu recebo diariamente várias, como é que é o nome disso, gente? Virtual, petições, né? Assim, o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que se expressar, tem que se posicionar, né? Em relação a direito, eu estou falando, né? A gente está falando o tempo inteiro do que a gente está vivendo hoje, porque esbarra na violação de direitos. E é o que tem acontecido, né? E em relação um pouco à ciência, né? A CAPES, por exemplo. A CAPES é Comissão de Pesquisa e Ensino Superior, alguma coisa assim, não lembro ela teve redução de 20% de financiamento em 2020. O CNPq, o corte foi 80% de fomento para novas pesquisas, né? Então, isso aí já vem gradativo, né? Já de dois anos para cá. A gente teve um corte de bolsas importante, 18 mil bolsas. E aproximadamente 1% do PIB é investido em ciência, em pesquisa. 1%. Os outros países investem no mínimo mais 1%, 2%, que é pouco, né? Mas, enfim, a gente é metade e a tendência, né, é isso caminhar para uma situação um pouco pior. A não ser que a gente se posicione, comece a gritar e comece, né, a se posicionar nos espaços aí que a gente tem. Espaços que eu digo, porque assim, em relação à saúde, nós temos espaços formais, né, que a sociedade participa, que são os conselhos e as conferências. Mas, assim, quando a gente tem um país, né, tão diverso, que você hoje, com a tecnologia, você consegue alcançar pessoas assim de formas, né, rápidas e eficazes, a gente consegue ter uma movimentação aí, pela internet, agregando essas associações. Vocês são uma associação, né? Isso é fantástico. Eu lembro quando a gente começou a conversar, eu falei, gente, eu não sabia, e eu acho isso assim fantástico. Lá na faculdade, nós temos os coletivos, né? Que são formas também de discussão. Tem o coletivo Negrex, tem o coletivo feminista, o LGBTQ+. Então, assim, eu vinha já de um processo de empoderamento desses grupos, eu acompanhei o surgimento deles, e assim, eu acho, a gente tenta sempre estar junto, sempre propor coisas juntos, até porque tem essa via da informação que ela faz diferença, né? Você levar a informação faz uma diferença tremenda. E aí, no que diz respeito à pandemia, né? Eu vou falar um pouquinho da questão da população em situação de rua, senão eu vou ter tempo. A gente está quase Ai, encerrando. gente, enfim. Então, assim, a gente pode pensar num outro momento, né? Enfim. O que a gente viu, né, na pandemia?
em relação a isolamento que está escancarando aí as desigualdades sociais, as iniquidades, né, que são, na verdade, as desigualdades que poderiam ser evitadas, né, com política pública e com respeito à política pública e com interesse político partidário, porque a gente vê que os projetos eles vão muito em função também de falta de interesse daquele grupo que assume o poder. Né? Então você leva aí 3 anos para desenvolver uma proposta, para pôr em prática uma política, aí muda o governo, né? Parece que cai tudo abaixo, dependendo do interesse, isso pode acontecer. Então, assim, por isso que a sociedade civil ela tem que se posicionar, ela tem que fiscalizar o que está acontecendo, né? E hoje a gente tem a internet que facilita isso e muito. E aí, um pouquinho, né, em relação a quem mais sofre e quem a gente observa, né, sofrendo cada vez mais, né, em função dessa questão relacionada a um governo, né, que tende a privar aí, muitos dos nossos direitos adquiridos, são as populações vulneráveis, né? E numa delas a gente tem a população em situação de rua, né, que antes era chamada de morador de rua. Então, assim, hoje existem vários estudos com esses grupos, existem vários projetos sociais. Aqui no Rio a gente tem o Ruas. Eu vou citar porque são projetos que eu gosto e que os meus alunos estão fazendo um trabalho muito legal e muito assim, com muito conteúdo, levando informação sobre esses grupos no Instagram, né? Cada grupo está trabalhando, né, um viés informativo. Fala. Não, eu ia falar que nessa pandemia o quanto que a gente está se mostrando potente nas redes sociais, né? A gente está abrindo Uhum. muito espaço de discussão. Então, Sim, eu acho que diante desse cenário, né, de jogo de poder, de interesse, a gente tem muito a se refletir, né? Queria dizer que foi muito agradável essa conversa, Karina. O tempo passou muito rápido, a gente vai ter que encerrar, mentira. senão vai acabar, né? Vai cair. Mas queria, em nome da associação, te agradecer a disponibilidade, viu? Foi muito bom. Eu que Obrigada mesmo. agradeço, querida, foi um prazer. Espero que a gente se esbarre de novo. Não esquece de mim, não, tá? Tá bom? Foi um Aqui, muito prazer. obrigada, viu? Obrigada, foi ótimo. A gente volta em algum momento, espero. Com certeza. Um abraço para todo Outro. mundo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, Bruna. Aí. Beijos.